A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais um capítulo do livro de Gênesis, o de número 37. A partir deste capítulo, nós estaremos refletindo sobre a história de José, que vai dar uma pausa somente no próximo capítulo, o 38, para mostrar que nada escapa aos olhos de Deus, Mas depois a história de José prossegue até o último capítulo desse livro de Gênesis. Irmãos, notem que saímos de um capítulo, humanamente falando, escasso de informações, o de número 36, onde tínhamos apenas um deserto, uma genealogia recheada de nomes difíceis, mas com a graça de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, nós pudemos extrair pérolas desse deserto, que foram lições preciosas para a nossa vida espiritual. E agora nós entramos em um capítulo muito conhecido, muito pregado no meio evangélico, teoricamente fácil de estudar, mas da mesma forma que precisamos da inspiração do Espírito Santo no capítulo anterior, nós precisamos também nesse capítulo, Eu costumo dizer que na Bíblia não existe texto fácil e nem difícil, O segredo é orar. O segredo é depender de Deus, o segredo é depender do Espírito Santo. Irmãos, por mais conhecido que seja o texto, não será fácil a sua aplicação se não dependermos do Espírito de Deus, e por mais difícil também que seja o texto, não vamos ter dificuldade se dependermos também dele, Se buscarmos nele a inspiração, a revelação daquilo que estamos estudando. Eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 11, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui, irmãos, quando Jacó diz, viremos eu e tua mãe, provavelmente ele está se referindo a Lia, a madrasta do José, uma vez que a mãe dele, a Raquel, já havia falecido. Antes de iniciarmos, deixa eu só fazer uma observação importante que está aí no versículo 2. De início, ele nos dá a entender que esse capítulo vai trazer a genealogia de Jacó, assim como fez com Esaú no capítulo anterior, Mas o que ele traz, na verdade, é a história da família do Jacó, Isso acontece porque essa expressão gerações de Jacó, no hebraico, Toledot, apesar de ser também usada nas gerações de Esaú, a forma literária entre um texto e outro é diferente, tá bom? A expressão gerações de Esaú aponta para a genealogia biológica dele, Enquanto que as gerações de Jacó remete para a história da família do Jacó. Apenas as versões NVI e Nova Tradução da linguagem de hoje traduz dessa forma o versículo 2, Esta é a história da família de Jacó. Trocando tudo isso em miúdos,
Em Gênesis, capítulo 36, versículo 1, gerações de Esaú, o estilo literário é biológico, mais estreito, enquanto que aqui, em Gênesis 37, versículo 2, gerações de Jacó é um estilo histórico, né? Mais amplo. Vai falar não somente dos filhos do Jacó, mas dos problemas que eles enfrentaram também. Então o capítulo começa dizendo que José tinha 17 anos quando apacentava com seus irmãos o rebanho do seu pai, e que José trazia uma má fama deles ao seu pai, um relatório negativo dos seus irmãos. No linguajar de hoje seria o dedo duro da família, né? Mas não era bem isso. Na verdade, o José apenas cumpria ordens do seu pai. Ele era submisso ao seu pai, né? O versículo 14 diz isso. Não se sabe o que significa essa má fama dos irmãos de José, se um corpo mole que eles faziam, uma enrolação no serviço, se envolvimento com mulheres ao invés de trabalhar, né? Conforme nós vamos ver o Judá fazendo no próximo capítulo, mas coisa boa não era, isso a gente sabe, né? Somado a isso, né, a essa delação do José, ele ainda era o queridinho do seu pai, né? O texto diz que o Jacó amava mais o José por ele ser filho da sua velhice, né? Além, é claro, de ser filho da sua amada Raquel. E como se não bastasse o fato do José denunciar os seus irmãos, ele ainda teve 2 sonhos e contou para os seus irmãos, né? E aí foi a gota d'água que faltava, irmãos. Claro que o problema aqui não estava nos sonhos, né? Mas no fato dele abrir a boca para contar os sonhos dele aos seus irmãos, que ele já sabia que não gostava nem um pouquinho dele, né? Mais uma vez aqui fica confirmado, né, que para todo propósito a ser alcançado há um processo a ser seguido, né? E geralmente o processo é árduo, é sofrido. Você observa isso em todo o contexto bíblico, né? Dizem até que o fim justifica os meios, ou seja, os meios são justificados no final, né? E embora o autor dessa frase não se referia a esse meio chamado processo, essa frase se encaixa bem aqui, né? Se você pegar, por exemplo, o início de Davi apacentando ovelhas e dar um salto até o fim em que ele foi o maior rei de Israel, sem passar pelo meio, você não vai entender nada, né? Como assim? Da mesma forma também o início de um bebê chamado Moisés sendo colocado num barco à deriva no rio, e você der um salto para o fim dele, sendo o libertador de Israel do Egito, sem passar pelo meio, você também não vai entender nada, né? Então, além do fim justificar os meios também explicam o fim, né? E conosco não será diferente, irmãos. Então, quem sabe você recebeu uma promessa ou um sonho vindo de Deus, que Ele te exaltará, mas até agora todos te veem como um 0 à esquerda. Tenha certeza de 2 coisas, irmãos. Primeiro, Deus vai cumprir o que te prometeu. E segundo, que também haverá um processo, né? E você precisa estar disposto a passar por ele, né? Permanecendo fiel a Deus e a sua palavra. Então, meus irmãos, tenham sempre em mente que toda história tem começo, meio e fim, né? A nossa história começa no nosso nascimento. Jesus prometeu em João, capítulo 10, versículo 28, nos dar a vida eterna no final. Só que no meio nós teremos aflições, né? O Senhor nos livrará de todas elas, mas o fato é que muitas serão as aflições dos justos, né? Notem que o salmista, ele diz dos justos, né? Ou seja, muitas vezes o processo é árduo mesmo quando nós andamos na palavra de Deus, quando nós andamos na linha, em obediência. Mas também acontece do processo ser sofrido devido a uma falta de vigilância da nossa parte, né? Tem aflições que podem ser evitadas, irmãos. O processo de José é um exemplo claro disso, né? As aflições dele não começou aqui, quando ele tinha 17 anos. Se os seus irmãos o odiavam porque o pai amava ele, o José era odiado desde o seu nascimento, né? O Jacó não começou a amar o José quando ele tinha 17 anos. E até o José ser exaltado no propósito de Deus, o processo árduo vai seguir até os seus 30 anos, né? Conforme nós vamos ver no decorrer dessa história. Então o José, ele foi afligido sem ter culpa, né, do seu pai amar mais a ele do que a seus irmãos, e sem ter culpa de ter sonhado também, conforme o seu pai sugeriu, né, ao repreendê-lo devido ao sonho.
Só que ele contou os sonhos para os seus irmãos, né? E eu acredito que o agravo dessa aflição poderia ser evitada se ele ficasse quieto, né? Irmãos, certamente Deus ia colocá-lo como governador do Egito, né? As coisas estavam caminhando para isso, mas o José acelerou o processo ao contar os sonhos para os seus irmãos. Por isso fica a lição para nós, né? Não conte seus sonhos a ninguém, né? Você pode provocar a inveja de alguém, e a inveja é mortal, irmãos. A inveja é mortal. Ela mata tanto a alma do invejoso quanto o corpo do invejado, né? Ela não matou José e seus irmãos porque Deus não deixou, né? Deus usou de misericórdia. Mas matou a alma do Caim e o corpo do Abel. Os irmãos do José lançaram ele numa cova, num buraco, né? Só que no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 28, irmãos, vai dizer que o Deus de José, ele está com o seu povo não só nos montes, quando o seu povo está por cima, né? Mas também nos vales, né? Quando ele está na pior, quando ele está no fundo do poço. Então Deus estava com José naquela cova, assim como estava com Daniel na cova dos leões também. Os capítulos que se seguem afirmam isso, né? Que Deus estava com José por onde ele passava. Irmãos, em todo o tempo, Deus está com o seu povo. Agora a questão é, por que Deus permite que cheguemos no fundo do poço como José? Por dois motivos, irmãos. Primeiro, porque no fundo do poço você só tem duas opções. Primeiro, olhar para cima, né? E ao ver que há uma luz no fim do poço, dobrar os joelhos e clamar a Deus por livramento, né? Tem pessoas que só clamam a Deus quando estão no fundo do poço. Então Deus permite que essa pessoa chegue no fundo do poço porque Deus quer salvá-la, né? Porque Deus a ama. Por que o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes? Porque ele estava cercado de montes, né? E o fato dele estar cercado de montes levou ele a olhar para cima, né? E perceber que existe um Deus que fez os céus e a terra com os seus montes. O segundo motivo, irmãos, pelo qual Deus permite às vezes a gente chegar no buraco, né? No fundo do poço, na cova, é porque Deus nos chamou para darmos frutos, né? E todo fruto vem de uma semente que morreu e foi sepultada, né? Jesus disse em João, capítulo 12, versículo 24, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, né? Mas se morrer, dá muito fruto. O José foi lançado na cova como uma semente, depois vendido para uma caravana de ismaelitas. Os irmãos dele mataram um cabrito, mancharam a túnica de várias cores de José que o seu pai havia lhe dado, né? Mancharam ela com sangue do cabrito e levaram para o pai. É muita maldade, né, irmãos? Convenhamos, né? Imagina o que não passaria na cabeça do Jacó, né? Mas o interessante é que o Jacó passou de enganador para enganado, né? Ele já havia sido enganado por Labão, agora por seus filhos. Da mesma forma que ele enganou seu pai Isaque, usando a roupa do Esaú, né? Seria apenas uma coincidência ou ainda a lei da semeadura que estava agindo, irmãos? Mas o fato é que o José já estava morto no entendimento do seu pai Jacó, né? Então aí sim, Deus daria o crescimento, José daria muitos frutos na terra do Egito, e o nome de Deus seria glorificado através da vida de José, diante do Potifar, diante da mulher adúltera dele, conforme nós vamos ver, né? Do padeiro, do copeiro mor na prisão e diante de Faraó, né? Mas para isso ele teve que ser lançado na cova e dado como morto. Mas fica a lição para nós, irmãos. Não tire conclusões precipitadas como Jacó quando tudo apontar para o pior, né? Deus é poderoso para reverter qualquer quadro, né? Então, meus irmãos, não adiante o seu problema, né? Basta cada dia o seu mal, lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E também persevere, né? Persevere quando você estiver no fundo do poço, né? Sempre há uma saída, e a saída é para cima, né? A saída vem do alto. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 38, que vai mudar um pouco o foco de José, mas no 39 nós voltamos a aprender mais com o processo da vida de José. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.